Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Hoje é uma manhã muito especial, nós estaremos apresentando alguns irmãos para servirem a nossa amada igreja na qualidade de diáconos, compondo o ministério sacrificial da igreja. O Espírito Santo haverá de dar sensibilidade a esses homens, para que eles possam suprir as nossas necessidades no poder de Deus. E para tanto nós vamos abrir aqui um lapso na nossa breve série no Tratado de Atos, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, para pensarmos um pouco acerca das prerrogativas ministeriais com as quais o Senhor nos dota, para por meio dela nós compomos o seu corpo, que é a igreja. São essas características ministeriais que nos oferecem as ferramentas que nós precisamos para cooperar na expansão do reino de Deus e, consequentemente, na manifestação da glória do Senhor até os confins da terra. E o texto de Efésios, capítulo 4, nos retrata muito bem algo dessas prerrogativas, algo dessas características, e nós vamos pensar um pouco, com a graça de Deus, com base nesse texto. Portanto, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7, Efésios 4, a partir do versículo 7, o Senhor nos diz assim: "E a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, nós rogamos o Teu favor para que o Senhor nos ajude a compreender a beleza do serviço vocacional. Ajuda-nos, ó Pai, a vislumbrar, ó Deus, a responsabilidade e ao mesmo tempo a honra que o Senhor nos deu, de modo a nos oferecer os dons que nós precisamos para contribuir com a edificação do Teu corpo, que é a igreja. Fala conosco de uma maneira simples, fala conosco de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos compreender o que de fato o Senhor quis nos ensinar por meio do texto maravilhoso que nós acabamos de ler. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios foi um tratado teológico escrito pelo Apóstolo Paulo na porção inicial da década de 60 depois de Cristo, para nortear as igrejas que estavam sendo plantadas na região da antiga Ásia Menor, uma província romana que ia desde o Mediterrâneo até a fronteira do Mar Negro. Portanto, percebam que esse documento ele era preponderante, porque ele possuía uma profunda conotação eclesiológica. Paulo escreveu aos Efésios para ajudar a organizar as igrejas. O Dr. Russell Shedd, bem assim alguns outros doutrinadores poderosos, entendem que esse documento, a princípio, foi endereçado à comunidade de Laodiceia. Quando Paulo escrevia aos Colossenses, na porção final daquele documento, Paulo diz que gostaria que aquele documento escrito aos Colossenses, a princípio, fosse lido na cidade de Colosso, e depois que o documento que ele estava enviando à cidade de Laodiceia fosse lido também em Colosso, que eles estivessem trocando os documentos. A carta endereçada aos Colossenses fosse lida em Laodiceia e a de Laodiceia fosse lida na comunidade de Colossos.
O Dr. Shedd, alguns desses doutrinadores que eu mencionei, poderosos, grandes homens de Deus, entendem que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Laodiceia seria, na verdade, a nossa epístola aos Efésios. Contudo, como Éfeso era a cidade mais robusta do ponto de vista teológico, a principal igreja plantada pelo apóstolo Paulo naquele recorte histórico, aquele documento se deslocou naturalmente da comunidade de Laodiceia para a comunidade de Éfeso. E a partir de Éfeso, essa carta passou a circular em todas as demais cidades da Ásia Menor e bem assim em todo o mundo, finalmente vindo a compor o nosso cânon do Novo Testamento. Eu entendo que essa teoria é muito apropriada e ela fala muito ao meu coração. Os irmãos fiquem à vontade para adotarem essa linha de interpretação ou não. Pois bem, quando nós olhamos para o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, nós percebemos aquilo que poderíamos chamar de aspectos práticos do documento. A mesma coisa acontece em Romanos, que nós estivemos estudando em tempos outros. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, nós temos o que poderíamos chamar de aspectos dogmáticos. É a teologia elaborada pelo apóstolo Paulo, aquilo que ele nos impõe enquanto palavra de Deus para a edificação do seu corpo, que é a igreja. A partir do capítulo 12, Paulo escreve lá aos Romanos acerca daquilo que ele espera de nós, enquanto igreja, acerca daquilo que nós aprendemos dos 11 capítulos iniciais. Portanto, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos aquilo que nos orienta teologicamente, e depois, a partir do capítulo 12, os aspectos práticos. Em outras palavras, seria como que se nós olhássemos para os 11 capítulos e compreendêssemos aquela doutrina, e depois, a partir do capítulo 12, Paulo nos sugerisse o que Deus espera de nós, agora que nós temos aquele conhecimento. Nós olhamos para os Efésios e eu percebo a mesma coisa. Do capítulo 2 ao capítulo 3, nós temos os aspectos dogmáticos, aquela teologia profunda que norteia a nossa vida, e depois, a partir do capítulo 4, nós teríamos os aspectos práticos. Em outras palavras, se nós compreendemos o que Paulo nos ensinou nos capítulos iniciais de Efésios, qual deve ser, portanto, o nosso comportamento à luz desse conhecimento? Seria o que ele nos explica a partir do capítulo 4. E no capítulo 4 nós temos o que os nossos doutrinadores chamam de dons ministeriais de serviço. As ferramentas com as quais nós somos dotados para fazer a obra de Deus, para implementar os valores do reino de Deus sobre a face da terra, para cooperar com a expansão desse reino e, consequentemente, com a manifestação da glória do Senhor até os confins da terra. Todos nós que aqui estamos e que já compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada, somos dotados com dons, características que definem aquilo que Deus nos chamou para fazer e que, de certa forma, tem a ver com aquilo que dá razão de ser a nossa vida. A nossa vida só possui, de fato, uma razão de ser quando nós estamos completamente inseridos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Enquanto nós não estivermos gastando as nossas vidas no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que nós nascemos para fazer, sempre haverá aquela sensação de vazio, como que se estivesse nos faltando alguma coisa. É o que o John Piper chama de profundo desperdício de alegria. Pessoas que sabem para o que nasceram, mas que infelizmente resistem a essa vontade e até conseguem viver, mas conseguem viver de uma maneira profundamente precária. Pois bem, quando nós olhamos para esse capítulo 4, nós percebemos que é Deus quem concede os dons que os seus servos precisam para implementar na terra os valores do seu reino. Paulo começa no capítulo 4 nos asseverando que Deus é apenas um. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Contudo, essa unidade da Santíssima Trindade é ratificada por meio da multiplicidade dos dons. A maravilhosa graça de Deus se manifesta através dos vários dons com os quais Ele tem dotado o seu corpo e através dos quais Ele manifesta a sua glória no meio da igreja. Para que nós venhamos a compreender que esses dons é o que nos dá a liga que precisamos para perfazermos o corpo de Cristo, a partir do versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Perceba, essa palavra inicial do versículo 1 tem a ver com alguém que implora, com alguém que abre o coração e diz: a informação que vocês estão tendo acesso é fundamental para a saúde espiritual de vocês. Portanto, eu vos imploro que vocês levem essas informações em consideração.
E essa ideia de levar em consideração as informações tem a ver com essa palavra pois. Essa palavra pois, do versículo 1, ela sugere que aquilo que Paulo disse anteriormente é fundamental para a nossa compreensão do que ele vai dizer depois. De modo que ele diz: rogo-vos, pois, dito de outra forma, eu imploro a vocês com base naquilo que eu vinha argumentando. E o que Paulo vinha argumentando? De que nós estávamos num estado de total depravação, mas que por meio da graça, sem que nós fizéssemos absolutamente nada para merecer, nós fomos alcançados por Cristo e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que estávamos separados de Cristo, agora somos comunidade de Israel. Nós que éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora fomos aproximados por meio do sangue precioso de Cristo Jesus. E agora nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Não é à toa que Efésios é a minha carta preferida. Depois Paulo fala das suas próprias prerrogativas ministeriais. Ele passa a servir como exemplo. No capítulo 3 ele diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. E depois ele passa a descrever aquilo que ele tem feito sobre a face da terra enquanto pregador do evangelho. Ele diz no verso 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Portanto, Paulo está se orgulhando daquilo que Deus o chamou para fazer. Paulo era um homem que havia encontrado o seu lugar sobre a face da terra, na missão que ele havia recebido do Senhor Jesus. E ele fala disso com muito orgulho, com muita alegria, e a mesma coisa deve fazer parte das nossas vidas, irmãos. Nós devemos nos orgulhar com base naquilo que Deus nos chamou para fazer. Portanto, Paulo nos dá o seu próprio exemplo, uma vez que ele já nos falou de quem nós éramos, o que foi feito por nós e quem nós somos, e agora ele nos encoraja a vivermos as nossas próprias realidades espirituais, o nosso próprio chamado. Por isso se diz que a partir do capítulo 4, nós temos os aspectos práticos. Esse pois tem a ver com isso que eu acabei de mencionar, e é com base nele que Paulo diz: vocês perceberam o que Jesus fez por vocês? Vocês compreenderam o meu próprio exemplo? Agora eu olho para vocês e vos digo: andem de modo digno da vocação que vocês receberam. Eu tenho procurado andar de modo digno, Paulo diz, e eu espero que vocês façam a mesma coisa. Então ele nos oferece uma miscelânea de conselhos de como nós devemos lidar com os dons que recebemos. Ele diz a partir do versículo 2: se comportem com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está dizendo que dentre os dons que se somam para perfazer o corpo de Cristo, alguns desses dons, quem sabe, darão evidências às pessoas, outros dons farão com que essas pessoas sirvam nos bastidores da igreja. É o caso de Barnabé, que nós estivemos estudando alguns dias atrás. Contudo, essas prerrogativas não devem nos tornar pessoas orgulhosas, altivas, soberbas, pelo contrário, porque tudo é graça. É Deus quem nos oferece aquilo que nós precisamos para fazer a sua obra sobre a face da terra. Portanto, se é por meio da graça, se nós recebemos sem merecer, do que é que nós temos para nos orgulhar? Absolutamente coisa alguma. Aquele que se orgulha, na verdade, ele nem compreendeu para o que foi chamado. Quem sabe não tenha sido nem alcançado ainda, porque uma das maiores benesses que o Espírito constitui, aquele que verdadeiramente foi alcançado por Cristo, é a humildade. A certeza de que ele não passa de pó e cinza, de que se Deus retirar dele aquilo que ele recebeu, ele não será coisa nenhuma, absolutamente. Portanto, para que isso fique claro, quer Deus tenha te abençoado com evidência, quer não, todos nós precisamos compreender, versículo 4, que há somente um corpo e um espírito, como também nós somos chamados em uma única esperança da nossa vocação.
Não importa, meu irmão, se você anda com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Deus que usa, por exemplo, o pregador, é o Deus que usa o irmão que troca o garrafão de água. É o mesmo Senhor, e o mesmo Espírito, e o mesmo Deus, e nós provamos que a nossa fé é pública por meio desse mesmo batismo. Estamos fazendo parte do mesmo corpo e vamos morar no mesmo céu. Não é maravilhoso isso? Isso é muito bonito, irmãos. Eu me orgulho demais dessa doutrina, vocês não? Nós somos bem-aventurados, nós somos o povo mais feliz da terra. Portanto, cada um desses dons é concedido pelo Senhor de acordo com o beneplácito da sua vontade. Eu faço parte daquela antiga tradição que acredita que, antes da fundação do mundo, Deus já nos havia dotado com aquilo que nós teríamos para fazer a sua obra. Eu creio que a gente nasce pronto. E que ao longo da vida, Deus vai nos abençoando com as ferramentas que nós precisamos para fazer a sua obra sobre a face da terra. Eu sei que nos dias atuais essa corrente não é a mais forte, eu sei que, sobretudo por causa da teologia do coach, todos os desdobramentos dessa famigerada teologia, que as pessoas creem de uma outra maneira, inclusive isso tem permeado algumas comunidades cristãs, mas eu continuo crendo, irmãos, que nós nascemos apaixonados por aquilo que Deus nos deu para fazer. É bem verdade que a grande maioria de nós, ao longo daqueles primeiros anos, quando ainda não estamos ali rendidos ao senhorio de Cristo, andamos, pelo menos nós achamos isso, de acordo com os nossos próprios caminhos, mas a graça de Deus, ou melhor, os meios de graça estão ali atuando. Toda a nossa vida, na verdade, é uma grande conspiração para aquilo que Deus tem a fazer a partir de nós. Até o momento em que nós finalmente compreendemos a mensagem da cruz e passamos a servir ao Senhor. Mas nesse momento nós percebemos que toda a nossa jornada, até aquele ponto, de alguma maneira contribuiu para nos oferecer o que nós precisávamos para aquele momento. Por exemplo, olhe para a vida do apóstolo Paulo, o maior perseguidor da igreja, mas também o maior teólogo do judaísmo. Quando aquele homem foi alcançado por Cristo, toda aquela sabedoria foi transformada em ferramentas para a maior glória de Deus. Entenda, Paulo nem era crente ainda, mas Deus já estava trabalhando na vida dele para prepará-lo para aquele momento. Não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Cada um desses dons é concedido pelo Senhor de acordo com o beneplácito da sua vontade, ou seja, dons e vocações são atos soberanos de Deus. Ele escolhe quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer. É o que Paulo nos ensina nesses versos iniciais do tomo que nós acabamos de ler. Versículo 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aquilo que nós recebemos é um ato soberano de Deus. E é por isso que se diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem é que nos concede aquilo que nós precisamos para fazer a obra, irmãos? É Deus. Deus é quem concede. É Deus quem nos oferece. É Deus quem nos dá. Em outras palavras, quando Deus concede sua graça às pessoas, presenteando-as com a sua salvação, com a vida eterna, Ele o faz por meio do seu Espírito Santo. Esse Espírito, porém, distribui a cada cristão dons para determinadas tarefas. Nisso, também se pode constatar individualmente que nós, cada um de nós, estamos participando da mesma graça. Se nós não contribuímos em absolutamente nada para participar desta graça, pelo contrário, tudo é um ato soberano de Deus, os dons que nós recebemos também são atos soberanos de Deus. Paulo nos explica isso escrevendo à comunidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Irmãos, eu não vejo isso apenas em nossas características ministeriais, com os dons que nós usamos para servir a igreja. Eu vejo isso a todo tempo. Essa semana eu precisei tirar sangue para fazer um exame. Meus irmãos, aquele ambiente hospitalar me causa todo tipo de pavor. Eu consigo ver as bactérias que estão pairando no ar. Eu consigo vê-las se arrastando pelas cadeiras onde nós nos sentamos. E eu tenho aquela sensação, meu Deus, se eu cheguei aqui doente, eu vou sair daqui pior. Só Deus sabe tudo que tem
aqui nesse ar, nesses objetos e tudo, e alguém fala assim, sente aqui nessa cadeira, e eu, meu Deus, é agora que elas vão me dominar. Você percebe isso? Enquanto que pessoas que são dotadas por Deus com características para trabalhar nessas áreas, meu irmão, eu já fui pegar uma informação em um ambiente de vermelho de UTI, estava lá o profissional da saúde naquela salinha reservada, o povo morrendo, todo tipo de fluido saindo dos seus corpos lá, e a pessoa estava fazendo a sua refeição, naturalmente me ofereceu e tudo, você aceita almoçar aqui comigo? E eu falei para ele educadamente, jamais. Portanto, Deus nos oferece aquilo que nós precisamos para fazer a sua obra. É Deus quem nos concede a voz que nós precisamos para o aperfeiçoamento do seu corpo, irmãos. São as características que Deus tem dado aos seus santos. Pense agora em prerrogativas ministeriais. Meus irmãos, há homens e mulheres que nasceram no seio da igreja que são os nossos canários. Você não consegue ver isso, não? Todos nós aqui pregamos, mas há pessoas que nasceram para isso. São aquelas pessoas que conseguem encontrar as minas, os tesouros e conseguem trazer isso à superfície de uma maneira sublime. Quando eles começam a falar, são como que verdadeiras cascatas, torrentes de graça, inundando a nossa alma e a nossa mente e o nosso coração. Enquanto há outros que são os pardais, né? Há os canarinhos, há os pardais, cantam da mesma forma. Um é a melodia de um canário, outro é a melodia de um pardal, mas todo mundo canta. Só que alguns cantam. Por que Deus nos aperfeiçoa e nos dota com essas características? Paulo diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Com base nesses 3 pilares, Paulo diz que, versículo 11, Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem são os apóstolos? Em sentido estrito, são aqueles 12 iniciais, mais o apóstolo Paulo. São homens que viram o ministério físico e pessoal de Jesus, homens que foram chamados pessoalmente por eles, homens que são testemunha da sua vida, morte e ressurreição, e que foram dotados pelo próprio Espírito Santo, em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, para produzir escritura. Se houver alguém nos dias atuais com essas características, ele pode se chamar apóstolo, se não, tem que ser no máximo pastor. Do ponto de vista bíblico, a palavra presbíteros, ancião, aglutina esses 3 termos, pastor, presbítero e bispo. Um bispo é um presbítero que, por sua vez, é um pastor. A função do ponto de vista bíblico é o mesmo. São os superintendentes da igreja, responsáveis pela doutrina, pela oração e pelo alimento espiritual da comunidade. Simplesmente isso, irmãos. Tudo que passa disso é o orgulho do coração do homem falando. Ele não se satisfaz em ter um título eclesiológico semelhante ao seu irmão, ele quer se sentir superior, então ele diz que é um querubim da guarda ungido, ele é um arcanjo, ele é tudo, né? Menos um homem de Deus que deveria ser. Depois nós temos o apóstolo, que no sentido etimológico pode ser um missionário transcultural. É um entendimento do pastor Augusto Nicodemos, do pastor Ronaldo Lidório, do pastor Shed, e eu concordo plenamente. Seria um enviado por Deus, com autoridade dada por Deus para pregar o evangelho. Se é no contexto transcultural, nós podemos imaginar essa ideia de um deslocamento grande. Se é no contexto menor, seria o evangelista que nós temos aqui. O evangelista, que é esse missionário itinerante também, só que ele é dotado por Deus com uma capacidade peculiar para proclamar o evangelho. O evangelista é uma coisa linda, ele vai comprar o pão e está lá a moça do balcão, e ele diz assim, eu quero R$5 de pães. E enquanto ela está colocando os pães na sacola, ele pergunta para ela, você já ouviu falar de Jesus? Ele é um ser maravilhoso, morreu por você na cruz. E enquanto a moça coloca os pães em volta, ele já evangelizou. Aí ele vai pagar no caixa. Aí ele fala de Jesus para a pessoa do caixa também. Ele sai de casa de 6 horas da manhã para comprar o pão, chega de 9. A família está com fome, porque ele não pode ver ninguém na rua. Ele vai falar de Jesus. Esse é o evangelista. Mas nós temos também os profetas, seria o pregador dos dias atuais, aquela pessoa que é dotada por Deus com a capacidade de ensinar a Escritura. Se ele fala com a voz de Deus, é a voz de Deus que nós estamos ouvindo. Agora, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, haviam aqueles homens dotados com a capacidade de predizer o futuro, ver coisas que os demais homens não viam, enfim. E nós temos, por fim, os pastores e mestres. Eu creio que esse termo é um só, pastores são mestres. Agora, nem todo mestre é um pastor.
Existem aqueles homens que são os poímenos, os que foram chamados por Deus para cuidar das ovelhas que foram compradas pelo sangue dele. Esses são os pastores, que obrigatoriamente são professores. Agora, nem todos os professores são chamados por Deus para pastorear o rebanho. Nesse sentido, há uma diferença. Contudo, a missão deles, grosso modo, é a mesma: presidir a comunidade, ensinar-lhes a boa doutrina, orar por eles, ensinar-lhes a respeito daquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. E quando essas prerrogativas ministeriais se somam, o objetivo delas, irmãos, grosso modo é o mesmo. Qual seja? Versículo 12, Paulo diz: servir para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, no versículo 12, nós temos o que poderíamos chamar de objetivos dos dons ministeriais. Quais seriam os objetivos dos dons ministeriais? Grosso modo, 2 em especial. Existem outros, mas de uma maneira exemplificativa, Paulo nos oferece 2. Em primeiro lugar, ele diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Destrinchando esse primeiro ponto, esse primeiro objetivo, em 2, nós teríamos assim: em primeiro lugar, o aperfeiçoamento dos santos, e em segundo lugar, o desempenho do seu serviço. O que seria esse aperfeiçoamento dos santos? Grosso modo, é o crescimento. É o fato de você sair do ponto A para o ponto B. Meus irmãos, todos nós precisamos crescer. A vida evangélica não é uma vida de estagnação, sobretudo intelectual. Ela é semelhante à nossa vida intelectual para além dos muros da igreja. Por exemplo, quando nós nos matriculamos na escola, nós não nos matriculamos na escola para passarmos 20 anos lá e depois alguém nos perguntar: o que foi que você aprendeu? Você responder: nada, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Há alguns evangélicos que têm 40 anos na igreja e se comportam dessa maneira. O que é que você sabe de teologia? Ah, não sei de nada. Teologia é coisa para pastor, mas eu sei que o meu Redentor vive. É para isso que Deus nos chamou, irmãos? É claro que não. Da mesma forma que não há estagnação na escola, não deve haver estagnação no nosso conhecimento para com o Senhor. Na escola você tem o primeiro ano, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, que são provas de que você está desenvolvendo. Na igreja você precisa desenvolver da mesma forma. Preocupado com isso, Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Os pastores têm essa responsabilidade, mas os pais de família também, já que eles são os sacerdotes do seu lar. Os pais de família devem apresentar-se a Deus preparados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, porque eles são os pastores das suas famílias. Vão orientar as suas esposas, aconselhar com base na palavra de Deus os seus filhos. Portanto, o progresso de todos nós, você, minha irmã, que é auxiliadora do seu marido, tem que progredir também. Porque senão o seu marido vai progredir a tal ponto que vocês não vão ter mais nem com o que conversar. Vão ser mundos meio que distantes. É óbvio que sempre haverá um crescimento em detrimento do outro, mas procure pelo menos andar próximo ali. Paulo diz para todos nós que o teu progresso a todos seja manifesto. As pessoas têm que olhar para você e dizer: a igreja está fazendo bem ao José, olha como José cresceu, sabia nada da Bíblia, e ele agora consegue compreender qual é o objetivo de Deus com esse livro maravilhoso. Existe um conhecimento bíblico, irmãos, que deve ser fundamental para todos nós. Você deve compreender por que há um Antigo Testamento, qual o objetivo de Deus quando escreveu aqueles tratados. Você deve ter ideia para que serve o Novo Testamento, onde Deus quis chegar com aquilo. Você deve ter, no mínimo, uma visão progressiva da Bíblia. Deus saiu de Gênesis e chegou a Malaquias. De que maneira nós estivemos caminhando com Ele? Onde Ele quis chegar? Foram mais de 30 autores escrevendo documentos por mais de 1000 anos. Com que objetivo? Será que Deus não queria chegar a lugar nenhum? Porque esses documentos são organizados dessa maneira. E quanto ao Novo Testamento? Nós partimos de um Evangelho de Mateus, chegamos a um Apocalipse. Por quê? Porque os nossos doutrinadores organizaram os documentos dessa maneira. Esses documentos foram escritos nessa ordem? Não.
A ordem cronológica é completamente diferente. O que nós temos no nosso cânon é uma ordem pedagógica. E por que esses homens organizaram a Bíblia dessa maneira? Meu irmão, isso é seu, você tem que saber isso. Você tem que colocar o seu neto no seu colo e dar essa lição para ele. Usar as palavras do Piper, mais uma vez, se você não faz isso, é um desperdício de alegria, não é? Eu quero dizer para vocês que era uma das dúvidas que me consumiam nos meus primeiros dias, quando eu caminhava na igreja. Eu tinha lá o meu querido pastor que dizia, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. E eu ficava lá a pensar com os meus botões, mas por que nesse domingo à noite, 1 Timóteo capítulo 4? E começava, quem escreveu, por que escreveu, com que objetivo, por que foi que ele escolheu esse capítulo e esses versículos em especial? Esse contexto é fundamental para nós compreendermos por que aquele homem quis pregar aquilo naquele dia, naquela noite em especial. Vocês entendem isso? Então isso é um conhecimento que não é devido apenas a pastores ou professores, mas a todos nós. Todo aquele que deseja servir com fidelidade ao Senhor precisa estar preparado para isso. O estudo das Escrituras, irmãos, requer dedicação, renúncia, esmero, assim como o estudo lá na sua escola. Vai fazer a prova despreparado para você ver o que acontece. Da mesma forma, vem fazer a obra de Deus despreparado. Portanto, pelo fato de se requerer renúncia e preparo, que Paulo diz assim, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de redobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades os que se afadigam na palavra e no ensino. Palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o tempo que nós gastamos preparando a ferramenta não é tempo perdido. Vai derrubar uma árvore com um machado obtuso, despreparado ali, cego. Você vai bater a manhã inteira. Agora gasta uma hora afiando o machado. Você já está imaginando aí a diferença, não é? Vendo as lascas da madeira voando, é uma coisa maravilhosa. Portanto, os nossos líderes possuem também esse objetivo, qual seja, extrair de nós o que temos de melhor para a maior glória de Deus. O seu líder precisa lhe instigar isso. Você tem que tê-lo como referencial quanto a esse crescimento na palavra de Deus. O exemplo dele deve arrastar você a isso, não é? Desempenho do seu serviço, fazer da melhor maneira possível para a maior glória de Deus. Até porque o desempenho do seu serviço está diretamente associado ao seu legado, ao seu nome. É pela maneira com que você desempenha o seu chamado que as pessoas verão se você de fato é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus ou não. Se você for relapso, as pessoas vão associar você a isso. E o segundo objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Essa edificação, em outras palavras, é o ato de se promover o crescimento, de conceder sabedoria, piedade, felicidade, santidade. Tudo isso é responsabilidade também destes homens aqui, que foram mencionados pelo apóstolo Paulo no versículo 11. Se esses são os objetivos, qual é, portanto, a finalidade? Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem as pessoas ao erro. Qual a primeira finalidade desses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos? Em primeiro lugar, fazer com que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meu irmão, convenhamos, se você não estuda, como é que você vai ajudar as pessoas a chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Esta unidade, portanto, irmãos, é aperfeiçoada por esse crescimento, por esse estudo, pela labuta na palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo, até que todos nós possamos crescer unidos até a plena estatura de Cristo Jesus. Paulo implora isso a nós, ele diz, andem de uma maneira digna com a qual vocês foram chamados por Deus, se esmerem, se esforcem. Isso nos leva à próxima finalidade, crescermos a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é um ponto que nós perseguimos na terra, mas que só vai ser alcançado no céu. Nós só seremos perfeitos nos céus. Mas Deus diz, procure ser perfeito ainda na terra. Você não vai conseguir, mas você deve morrer tentando.
É impressionante, não é? Há um pregador aqui no Brasil, o querido pastor Augusto de Nicodemos Lopes, que é um ancião, um homem sexagenário, e eu não consigo, irmãos, compreender como é que aquele homem consegue encontrar energia para estudar tanto. Está ali entrando nesse momento histórico que ele está vivendo agora com um pós-doutorado, num assunto que era muito discutido no Brasil. O homem viaja para os Estados Unidos, gasta um tempão estudando, visitando bibliotecas, escreve um livro que ninguém conseguiu refutar até agora. Está aí viajando o mundo, pregando o evangelho. O que é isso? É alguém que está perseguindo esse objetivo, crescer à plena estatura de um varão perfeito, assim como o perfeito é o Senhor. O pastor Augusto vai conseguir isso enquanto ser humano? Não! Mas alguém pode dizer que ele não está tentando? Então esse deve ser o nosso exemplo também. O Charles Spurgeon dizia algo que eu acho assim fenomenal. Palavras dele para os seus seminaristas. Ele dizia: Deus pode usar trombetas de chifre de carneiro. Ou seja, Deus nos usa na nossa humildade. Às vezes nós não temos tantas oportunidades. E Deus nos usa com aquilo que nós temos, para a glória de Deus. E Deus nos usa muito. Mas ele dizia: contudo, se você puder se tornar uma trombeta de prata, prefira isso. Em outras palavras, não perca a oportunidade que Deus tem te dado de crescer. E você não cresce apenas frequentando um seminário, ou fazendo um mestrado e um doutorado, você cresce com a sua família no culto familiar, pegando um texto e estudando, discutindo aquele assunto. Você com smartphone frequenta as melhores bibliotecas do mundo. Os grandes seminários de teologia do Brasil e do mundo possuem a parte na internet para você pesquisar. Há ferramentas as mais variadas. Nós somos indesculpáveis, irmãos. Nós precisamos crescer. Isso nos leva à terceira finalidade. Por que é que nós precisamos desse crescimento? Para que não mais sejamos como meninos. Perceba, você tem 40 anos de evangelho, mas é imaturo. É um menino ainda, que é agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. São essas três finalidades. Mas hoje pela manhã nós vamos apresentar os nossos amados diáconos. Paulo não menciona os diáconos nesses dons ministeriais de serviço, porque esses dons aqui têm a ver com ensino. Mas o diaconato também tem a ver com um dom ministerial, só que sacrificial. Não significa dizer que diáconos não ensinam, eles ensinam, mas a sua principal responsabilidade é servir. Por que foi que essa necessidade surgiu? Em Atos capítulo 6, a comunidade em Jerusalém possuía milhares de irmãos. Eles eram oriundos das mais variadas regiões, tinham subido para Jerusalém por ocasião do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e esse povo não quis voltar para casa. Eles permaneceram em Jerusalém para serem orientados pelos apóstolos. Só que os apóstolos agora se viram sobrecarregados, porque como esses homens não quiseram voltar para casa, eles tinham que pagar aluguel em Jerusalém, fazer feira, cuidar da família. Vocês entendem isso? As pessoas se compadeceram, venderam as suas propriedades, levaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos olhavam para aquelas famílias e diziam assim: ali o irmão Rony e Ritinha têm 3 filhos, eles vão receber tanto esse mês. Evandro e Emanuele, 1 filho, vão receber tanto. Agora imagine isso, irmãos, para ajudar milhares de pessoas. Os apóstolos estiveram sobrecarregados. Eles sabiam que a sua missão principal era orar e pregar a palavra. Eles não tinham mais tempo, porque tinham que servir as pessoas. E algumas pessoas, obviamente, passaram a ser esquecidas, porque eles não conseguiam dar conta. Daí surgiu a necessidade dos diáconos na igreja. E os apóstolos disseram: meus irmãos, no caso, para a comunidade, escolham dentre vós 7 homens. Eu já falei para vocês, não é um número místico. Eles olharam para a necessidade e começaram a se perguntar: com 12 resolve? Não, 12 é demais. Com 3? Não, 3 é muito pouco. E 7? 7 é o ideal. Então vamos escolher 7 homens que tenham sabedoria, ou melhor, homens que sejam de boa reputação, cheios com o Espírito Santo e que tenham sabedoria. A característica que mais fala ao meu coração é essa boa reputação. Ser cheio com o Espírito Santo é condição sem a qual, sem o Espírito Santo, nada de bom acontece. Ninguém faz nada sem o Espírito Santo. Mas essa característica vem em segundo lugar. Sem querer desmerecê-lo, por óbvio, ele é o nosso amado Deus, irmãos. O Espírito Santo é o nosso Senhor. Mas aprove a Ele próprio dizer que uma outra característica para essa função especial é muito importante também. Qual seja? Boa reputação. Em outras palavras, se você quer servir,
você tem que ter caráter. E essa primeira característica vai estar presente em todas as demais listas do Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, sempre vem em primeiro lugar. Em outras palavras, compete à igreja. Por isso que o pastor Rony, eu, os demais pastores Jorge, pastor Euder, nós fizemos questão de deixar claro para vocês quem seria separado aqui. Em primeiro lugar, porque nós nos orgulhamos dos homens que Deus separou. E em segundo lugar, para colocar a responsabilidade sobre vocês. Porque nós somos servos do rebanho, assim como esses homens serão. E quem nos constitui é a igreja. É a igreja quem diz quem vai servir para isso ou para aquilo. Então, quando a coisa sai equivocada, de quem é a culpa? A culpa é da igreja. Por esses motivos que não vem ao caso. Mas a responsabilidade é vocês. Vocês é quem vão impor as mãos. Vocês é quem vão tornar público. Vocês é quem vão se orgulhar. Dizer, aqui eu quero abrir um parêntese na minha fala. Eu tenho me orgulhado ao longo dessa semana de dizer que vou servir com 3 irmãos preciosos aqui na igreja. Eu tenho um orgulho de servir com todos os demais. Deus sabe disso. Eu tenho um orgulho de dizer que faço parte da Igreja do Brasil para Cristo, Presidente Médici. Eu tenho um orgulho de dizer que sou pastor dessa comunidade, ajudando os demais pastores. Eu tenho um orgulho de dizer que sirvo como presbítero dessa igreja e com todos os demais diáconos. E o Espírito Santo sabe que tudo isso é verdade. As características desse homem: boa reputação, bons maridos, bons pais, bons cidadãos. Que coisa linda, e todos eles são. Homens cheios com o Espírito Santo de Deus, que possuem poder suficiente para a obra do Senhor, são homens piedosos, que têm uma vida de oração, que procuram crescer na palavra. Homens que possuem sabedoria, grosso modo, eles não são meninos na fé. São homens que já caminharam por alguns anos com a comunidade e que agora possuem função, ou melhor, a responsabilidade de servi-las. Essas são as características ministeriais. Quais seriam as funções dos diáconos? Nós olhamos para o contexto de Atos capítulo 6, e percebemos que a função dos diáconos são 3 em especial, e a última é a que mais fala ao meu coração. Um diácono é chamado para se lembrar dos órfãos e das viúvas. Eu creio que os diáconos são dotados por Deus com sensibilidade suficiente para saber quem está passando pelo quê. O diácono é aquele irmão que está ali na porta da igreja e aquela família está com sérios problemas na área financeira, o armário está vazio e o Espírito Santo vai lá e concede aquela graça, e ele vai lá no depósito, pega uma cesta básica e abençoa aqueles irmãos e se responsabiliza ainda para cuidar deles. Esse é o diácono. Sabe onde cada irmão se senta. O crente gosta de sentar no mesmo lugar, é impressionante. E o diácono, ele memoriza isso tudinho. Ele sabe quem veio, quem não veio, quem precisa de visita, quem não precisa. Ele vai levar a ceia, faz aquele culto doméstico, entrega os elementos daquele irmão, é uma festa. Eu quero dizer para vocês que desde o momento em que Deus me chamou para servi-lo, é a função que eu mais admiro. Sobretudo por causa de Estevão, que era bom diácono e era pregador poderoso. Mas eles também são chamados para servir às mesas, ter essa sensibilidade. É por isso que se diz que é um ministério de misericórdia, porque eles sentem com o coração do Senhor. Isso não é bonito, irmãos? Isso é muito bonito. É uma sabedoria tão grande que entra aquele que está sofrendo e ele sabe que é sofrimento. Entra aquele que é vil e mau e ele agora já é o policial da igreja, né? Bobear, ele liga o 190 e a viatura vem aí levar o rapaz. Esse é o bom diácono. E finalmente a terceira missão, que eu disse que é a que mais fala ao meu coração: o diácono, ele une a igreja. O diácono, ele dá liga à igreja. A igreja estava prestes a rachar em Atos capítulo 6, porque os judeus eram lembrados, os gentios não. E agora o que é que a gente faz? Vamos levantar os diáconos, porque eles vão nos unir. Ninguém agora vai ser esquecido, ninguém agora vai ficar para trás. Nós agora teremos identidade, nós agora seremos corpo, nós agora seremos cada vez mais família. E os diáconos, irmãos, são chamados por Deus para isso, para nos unir. Isso não é bonito? Isso é maravilhoso. Então vamos encerrar com breves conselhos. Versos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de modo que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Com que objetivo? A edificação
do corpo. Alguns breves conselhos para os nossos queridos irmãos que serão apresentados como diáconos hoje. Em primeiro lugar, atentem para o chamado soberano de Deus que vocês receberam. Meus irmãos, não há nada mais belo do que ser chamado por Deus para servi-lo. Eu tenho certeza que todos vocês gostariam de ter 1000 outras vidas para que em cada uma delas vocês estivessem servindo ao Senhor. E não se preocupem, Deus vai mostrar para vocês qual será o próximo passo. Isso é muito bonito, irmãos. Em segundo lugar, procurem se preparar da melhor forma possível para aquilo que Deus espera de vocês. Que vocês possam ser pessoas com as quais Deus possa contar. Ferramentas bem afiadas, machados bem afiados nas mãos do Senhor, para que Ele possa, por meio de vocês, realizar a sua obra. Em terceiro lugar, esse ponto é muito importante. Tenham sempre em mente onde vocês pretendem chegar. Não fiquem agora parados não, irmãos, né? Tracem objetivos para os ministérios de vocês. O pastor John MacArthur diz assim: o que eu quero ser quando o fim chegar deve ser a minha principal motivação para o presente. Em outras palavras, como vocês querem ser lembrados por essa igreja aqui? Tracem esses objetivos, né? O mesmo pastor John MacArthur diz algo muito interessante. Ele diz: quando os homens de Deus caem, quer por sua doutrina, quer por sua moral, quando eles se desgarram da sua vocação, o motivo, dentre outras coisas, é que eles perderam a visão daquilo que lhes aguarda no final. Em algum momento esses homens deixaram de olhar para a frente, para a vitória final, para a recompensa final, para a declaração de vitória final, e por isso eles ficaram pelo caminho. Em outras palavras, conselho do Jonathan Edwards: grave a eternidade nos seus olhos e não se desvie desse objetivo. E em quarto lugar, aconteça o que acontecer, meus queridos irmãos diáconos que vão servir conosco aqui na igreja O Brasil para Cristo, do Presidente Médici, aconteça o que acontecer, jamais olhem para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Façam como Eliseu, queimem um arado. Não tem mais vida depois desse passo aqui. Agora nós seguimos em frente. Spurgeon dizia: nós não temos armadura para nossa retaguarda, porque nós somos a infantaria do céu, e a infantaria só avança. Isso é muito bonito, viu, irmãos? Eu gostava desse pastor Batista. E por fim, o David Livingstone dizia assim, já no final da vida, quando ele já havia conquistado quase que toda a África para Jesus. Vocês sabiam que foi um missionário que mapeou quase que todos os rios da África? Descobriu quase que todas as etnias principais daquele continente imenso, continental de fato, não é? No final da vida, as pessoas perguntavam para o David Livingstone: e aí, vai continuar avançando? E ele respondia assim: eu não me preocupo na verdade onde estarei servindo ao Senhor, desde que sempre seja para a frente. Fantástico, não é, irmãos? Portanto, nessa manhã especial, o desejo do meu coração é que o Senhor conceda muito sucesso aos nossos irmãos Severino, nosso decano, né? Severino é o decano, né, pastor? Do ministério. É o nosso irmão aí mais experiente para nos orientar. Deus conceda muita graça ao nosso irmão Silvio, né? O pastor Ron disse que é o nome artístico dele. Na verdade, ele é Severino, conhecido como Silvio. Soube disso há 7 dias atrás. Que Deus conceda muita graça, muito sucesso, né? E Deus conceda muita graça e muito sucesso ao nosso querido irmão Francisco, que desde que chegou aqui com a sua família, assim como os demais, apenas tem nos abençoado. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, como um dos seus colegas de ministério, que eu tenho muito orgulho de servir com vocês, de fazer parte do mesmo ministério que vocês. Saibam que eu vou levar vocês no meu coração para o resto da minha jornada com Cristo aqui sobre a face da terra. Eu não tive a menor dúvida quando fui procurado para dizer qual seria a minha opinião quanto à apresentação de vocês. Pelo contrário, Deus sabe da alegria, do meu orgulho, e eu desejo que vocês cresçam muito, que vocês se tornem grandes homens de Deus, que esse seja apenas o primeiro passo de uma carreira ministerial de muito sucesso. Eu espero muito também que eu possa encontrar com os irmãos ainda nas missões que Deus tem a nos dar, me orgulhando muito daquilo que Deus tem a fazer através das vidas de vocês e dos ministérios de vocês, em nome de Jesus. Portanto, sejam bem-vindos, cinjam os lombos e vamos nos apegar a esse arado, porque há recompensa para todos nós no final. Amém? Deus abençoe.